Salve Maria Santíssima. O tema do nosso sermão hoje, de Santo Afonso de Ligório, é das 4 portas principais do inferno. Jazem sob escombros as suas portas. Lamentações 2:9. É muito larga a estrada que leva ao inferno, e infelizmente são muitos que vão para lá. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e numerosos são os que por aí entram. Por isso o inferno tem várias portas, mas elas estão colocadas sobre nossa terra. Jazem sob escombros as suas portas, e são os vícios com os quais os homens ofendem a Deus, e pelas quais atraem sobre si os castigos e a morte eterna. Entre todos os vícios, 4 são os que principalmente enviam mais almas para o inferno, e que nessa terra atraem sobre elas os castigos de Deus: o ódio, a blasfêmia, o furto e a impureza. Eis as 4 portas pelas quais entra a maior parte dos que se condenam. E dessas portas eu quero falar hoje especialmente, para nos emendarmos e remediarmos logo a nossa situação. Senão Deus é quem vai arranjá-la, mas mediante a nossa ruína. A primeira porta do inferno é o ódio. Assim como o paraíso é o reino do amor, o inferno é o reino do ódio. Alguns dizem: Senhor Padre, eu sou grato e amo meus amigos, mas não posso suportar alguém que me faz algo errado. Mas, meu irmão, isso que dizes e fazes, sabe que o fazem também os bárbaros, os turcos e os hindus? Não fazem isto também os pagãos? Diz o Senhor. Querer bem aqueles que te fazem o bem é coisa natural. E isso é praticado não somente pelos infiéis, mas até pelos animais e pelas feras. Eu, porém, vos digo, diz Jesus Cristo, ouvi qual é a minha lei, que é uma lei de amor. Amai vossos inimigos. Eu quero que vós, meus discípulos, ameis até os vossos inimigos. Fazei bem aos que vos odeiam. Vós deveis fazer o bem àqueles que vos fazem o mal. Orai pelos que vos maltratam e perseguem. Se não podeis fazer outra coisa, pelo menos rezai e ajudai com orações aqueles que vos perseguem. E então sereis filhos de Deus, vosso Pai. Deste modo sereis os filhos de vosso Pai do céu. Tem razão, portanto, Santo Agostinho em dizer que somente o amor permite conhecer quem é filho de Deus e quem é filho do demônio. Assim fizeram os santos, amaram seus inimigos. Santa Catarina de Siena ajudou uma senhora enferma que a tinha difamado em matéria de costumes, e a assistiu por muito tempo como uma criada. São Acaio vendeu suas vestes para socorrer uma pessoa que tinha acabado com sua reputação. A um sicário que ele tinha semeado a vida de intrigas, Santo Ambrósio destinou uma quantia diária para que pudesse viver comodamente. Ora, esses sim podem chamar-se verdadeiramente filhos de Deus. Curioso, diz São Tomás de Vilanova, quantas vezes, a pedido de um amigo, nós perdoamos alguém que nos deu um desgosto, mas depois, por Deus que nos ordenou, não queremos fazê-lo? Oh, que bela esperança tem de ser perdoado aquele que perdoa alguém que o tem ofendido. Tem a promessa do próprio Deus que diz: perdoai e sereis perdoados. Remitindo as dúvidas dos outros, as dívidas dos outros, dizia São João Crisóstomo: as tuas próprias é que remites. Remitindo as dívidas dos outros, dizia São João Crisóstomo: as tuas próprias é que remites. Mas quem, pelo contrário, quer vingar-se, como pode pretender obter o perdão dos seus pecados? Recitando o Pai Nosso, ele mesmo está a condenar-se quando diz: perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Logo, se ele deseja vingar-se, ele está dizendo a Deus: Senhor, não me perdoe, porque eu não quero perdoar. Tu mesmo fazes ameaça contra ti, dizia São João Crisóstomo. Mas não tenhas dúvida que serás realmente julgado sem misericórdia, tu que não queres usar de misericórdia com teu próximo. Haverá juízo sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia. Como é possível, diz Santo Agostinho, que tenha coragem para aproximar-se de Deus e esperar o perdão das injúrias que ele tem feito, aquele que não quer perdoar o seu inimigo como Deus lhe ordena? Se queres vingar-te, caro irmão, despede-te do paraíso, fora os cães. Os cães, pelo seu natural raivoso, são o símbolo dos vingativos. Esses cães são expulsos do paraíso e tem um inferno aqui e outro lá. Aquele que carrega ódio, diz São João Crisóstomo, não tem paz, mas está sempre na tempestade. Mas, meu padre, aquele me tirou a honra. Eis o belo provérbio que esses cães do inferno, que querem vingar-se, têm na boca. Tirou-me a honra, quero acabar com sua vida. Queres tirar-lhes a vida? E tu és dono da vida de um homem? Só Deus é dono da vida, porque vós sois Senhor da vida e da morte. Queres vingar-te do teu inimigo? Então Deus, quiçá, quer vingar-se de ti. A vingança só é lícita a Deus. A mim me pertence a vingança e as represálias. Mas de que maneira tu dizes, posso recuperar a minha honra? Como? Para recuperar a tua honra, tu queres calcar aos pés a honra de Deus? Não sabes, diz São Paulo, que transgredindo a lei de Deus, desonras a Deus? Que honra é essa? A de um pagão, a de um idólatra? A honra de um cristão é obedecer a Deus e observar a sua lei. Mas os outros vão me julgar um covarde. Mas dizei, pergunta São Bernardo, se a casa estivesse por cair sobre ti, deixarias de fugir para não ser considerado covarde pelos demais? E então, para não ser considerado covarde, queres condenar-te ao inferno? Mas se perdoa, os bons vão te elogiar. E por isso diz São João Crisóstomo, se queres vingar-se, faz o bem ao teu inimigo, porque então os demais falarão mal de teu inimigo e bem de ti. Não é verdade que perde a honra aquele que depois de receber uma injúria diz, eu sou cristão, não posso nem quero vingar-me. Este não perde, mas adquire a honra e salva sua alma. Pelo contrário, aquele que se vinga será castigado por Deus, não somente na outra vida, mas até nesta. Ainda que escape à justiça dos homens, após a vingança, que vida infeliz levará? Como será a infeliz vida do fugitivo, sempre com medo do tribunal, com temor dos parentes do morto, atormentado pelo remorso da consciência, privado da graça de Deus e condenado ao inferno? Como ficará ele? E compreendamos, queridos ouvintes, tanto é pecado vingar-se como desejar a vingança. Se alguma vez recebemos uma ofensa, o que devemos fazer? Logo que sintamos em nós a paixão da vingança, é preciso recorrer a Deus e lembrar-se de Maria Santíssima, para que eles nos ajudem e nos deem força para perdoar. E então, devemos procurar dizer, Senhor, eu perdoo por amor a vós a injúria que me foi feita, e vós, por piedade, perdoai-me as injúrias que vos tenho feito. Passemos à segunda porta do inferno, que é a blasfêmia. Alguns, nas situações adversas, não se vingam dos homens, mas querem se vingar do próprio Deus, blasfemando contra seus santos. E alguns chegam a maldizer o próprio Deus que os mantém. Sabei, meus irmãos, que pecado é a blasfêmia? Diz um autor que qualquer pecado é leve se comparado à blasfêmia. E já o tinha dito São João Crisóstomo, nada é pior do que a blasfêmia. Os outros pecados, diz São Bernardo, se cometem por fragilidade e ignorância, mas este unicamente por malícia. Por isso, São Bernardino de Siena chama com razão a blasfêmia de pecado diabólico, porque o blasfemo, como um demônio,
a atira contra o próprio Deus e contra os seus santos. Ele é pior do que aqueles que crucificaram nosso Senhor, porque eles não sabiam que ele era Deus. Mas o que blasfema sabe que ele é Deus e o injuria face a face, pior que os cães, porque os cães não mordem os donos, que eles dão do que viver. Mas o blasfemo injuria a Deus na hora em que Deus lhe está fazendo o bem. Que castigo, pergunta Santo Agostinho, será proporcional para punir um delito tão horrendo? Não devemos, portanto, nos surpreender, diz Júlio III na sua bula, que havendo um tal pecado, não cessam os flagelos de Deus. Refere o Lourino que no prefácio da programática Sanção da França, é narrado que enquanto o rei Roberto orava pela paz no reino, o crucifixo lhe respondeu que no seu reino jamais haveria paz, até que não fosse extirpada a blasfêmia. O Senhor ameaça destruir a nação em que reina esses malditos vícios. Vossa terra está desolada. Estar assolada, melhor dizendo. Oh, se fosse possível encontrar alguém que fizesse aquilo que se diz São João Crisóstomo. Santifica tua mão, fechando a boca deles. Seria preciso estraçalhar a boca desses malditos blasfemadores e depois lapidá-los como era ordenado na antiga lei. Quem blasfemar o nome do Senhor, toda a assembleia o apedrejará. Melhor ainda seria que se fizesse aquilo que praticava na França o rei São Luís. Ele ordenou, mediante editorial, que todo aquele que blasfemasse fosse marcado com ferro incandescente sobre os lábios. Aconteceu que um certo nobre blasfemou, e muitos intercessores foram pedir ao rei que lhe poupasse um tal castigo. Mas São Luís quis que, apesar de tudo, lhe fosse aplicado, sendo censurado por alguns de ter usado de excessiva crueldade. Respondeu que mais facilmente ter-se-ia contentado com sua própria boca que ela fosse queimada do que suportar essa grande injúria a Deus no seu reino. Dizei-me, blasfemador, de onde és tu? Deixa que eu te digo, do inferno. São Pedro foi reconhecido na casa de Caifás, como sendo originário da Galiléia pela linguagem que falava. Sim, tu és daqueles. Lhes disseram, teu modo de falar te dá a conhecer. Qual é a linguagem dos condenados? Blasfemar de Deus e dos seus santos. Amaldiçoaram o Deus do céu por causa de seus sofrimentos e de suas feridas. Aqui é um pouquinho do sermão As Quatro Portas do Inferno, de Santo Afonso de Ligório. Ainda vou continuar depois.